Quando o Dr. Edgar Brito se formou em veterinária, ele já criava a Doberman há 11 anos. E depois ele foi para os Estados Unidos se especializar em cirurgia plástica nos cães e regenerativas. Estamos aqui com o Dr. Edgar, Doberman maravilhoso, e eu quero que ele comece falando um pouco da raça. Dr. Edgar, por favor. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Bem, como você falou, a paixão já é antiga, desde 73. Eu e meu irmão fomos assistir o filme A Gangue dos Doberman, saímos do cinema pensando, vamos comprar um cachorro desse, porque é muito inteligente, um cachorro grande, um cachorro bonito. E assim a gente fez. Foi o nosso início, né? Compramos cães oriundos da Suzane Blum, do canil House Viking, né? Grande Suzane. E ela logo nos apadrinhou, e assim a gente começou a participar de eventos, sinófilos, exposições e etc. E isso foi um grande estímulo, obviamente, para mim fazer veterinária e chegar até onde eu cheguei. E hoje quantos cães você tem, doutor? Eu estou com 7 Dobermans. 7 Dobermans? Tentando não ficar com muitos, né? Mas a cada ninhada que nasce, você fica assim, acho que eu vou ficar com esse também. Mas... Eu queria que você falasse um pouco das particularidades da raça. Sim. De onde ele vem, como é o comportamento, a personalidade, o padrão. Bem, o Doberman é uma mistura de várias raças. Tinha uma raça que era o Thuringer Pinscher, uma raça bem característica da região. Chamavam de carniceiro. E, portanto, era o tipo vira-lata da região. E em cima dele foi construindo, colocando bracos, colocando tipo Rottweilers, tipo dog alemão. Eu digo tipo porque ainda essas raças não estavam totalmente caracterizadas, né? O Bosserron, que é muito assemelhado, e Manchester Terrier, várias raças entraram para a formação. E aí o Louis Doberman criou um protótipo do Doberman. Em 1900 já existia esse protótipo muito bem desenvolvido. E a segunda pessoa importante foi o Otto Geller, que deu a sintonia fina do Doberman. E assim ele introduziu o Greyhound. Foi a última raça introduzida que deu essa característica de hoje. Se você olhar, parece muito um Greyhound. Tem as características dos galgos, né, dos cães de corrida. E a pelagem ficou mais curta, né, o tipo de cabeça mais lupoide. Então, eu digo que o Otto Geller foi tão importante para a fundação da raça, tanto quanto o Louis Doberman, que trabalhou muito para chegar no início do verdadeiro Doberman. Ele ficou mais esbelto, né? Então, qual é a diferenciação do Doberman alemão para o Doberman americano? Exatamente essa? Não, isso foi uma pequena variação que ocorreu depois dessa formação do Otto Geller, né? Aí iniciou o Doberman do tipo de hoje. Se você olhar lá o Doberman de 1900, 1910, 15, 20, você já vê um tipo como esse cachorro. Claro, algumas coisas mudaram, joelho, garupa, né? Proporção de garupa, de cabeça e pescoço, mas o tipo americano e europeu começou a se desenvolver independente depois da Segunda Guerra, porque um venceu a guerra, o outro perdeu, então o americano tinha mais subsídio para trabalhar a raça, mais volume de cães, e assim acelerou um pouco mais esse processo de trabalho em cima da genética. E o europeu também foi trabalhando com cães mais de trabalho, sempre preservou muito a imagem do Doberman de trabalho, de potencial violento, mais robusto de ataque. E o americano já um pouco menos, porque nos Estados Unidos não se pode ter um cão tão danger dog, um cão que lata muito, então eles abaixaram um pouco o limiar. Quando eu comecei, só tinha o tipo europeu aqui. E eu tive esse tipo de cão mais agressivo, que precisava tomar cuidado com troca de funcionários, com parentes, com visitas, que eles atacavam. E eu achava aquilo muito difícil. Então, aos poucos, fui introduzindo o cão americano e cheguei no tipo ideal, que eu considero hoje, que é um cão sociável, como o Vigo, mas é um cachorro excelente de guarda, né? Esse é um cachorro que, se eu arrumar um problema na rua, fala, peraí que eu vou buscar meu cachorro. É ele que eu vou levar. Eu acho que ninguém vai chegar perto. Agora, doutor Edgar, as cores do padrão do Doberman, que são aceitas? Bem, hoje a gente tem o padrão de origem, como o padrão Meta, que é o padrão alemão. Só permite 2 cores, o preto e o marrom. E o marrom. Porque teve algum tempo que tinha o Isabela, que era o marrom bem claro, e o cinza, né? Sim. Eles não são mais aceitas no padrão do Doberman. Do Doberman, da FCI. No Brasil... Agora, nos Estados Unidos, que não está na FCI, o AKC ele é um clube independente,
ele aceita as 4 cores. Sim. Né? E tem o branco também então, lá nos Estados Unidos, disso. Mas não é uma raça que os criadores gostam ou induzem a criação, porque é um cachorro albino, é um cachorro que tem problema de saúde. Então há uma iniciativa em não criar o branco. Agora, tem diferenciação de personalidade do marrom para o preto? Tem. Eu hoje diria que o bom cão de guarda é preto, com olho escuro. Né? Um cão corajoso, determinado. Então a gente percebe as nuances do cão preto de olho mais claro, que interfere muito no temperamento do cachorro. E, obviamente, o cão marrom também, como ele tem uma cor de olho mais clara, a gente percebe que é um cão não tão determinado quanto o preto. Pode alguns criadores dizer, não, eu tenho um marrom bom de guarda, ok, vamos ter mesmo. Mas o preto, certeza que vai ser um bom cão de guarda. Agora, porque o Isabela e o azul já tinham uma personalidade mais calma, né? Sim, e muito problema de pele, porque eles não têm o subpelo. Então é um subpelo muito ralo, muito escasso, e isso, com o passar do tempo, da idade, acaba acometendo a pelagem do cão e muita dermatopatia, muito problema. Agora, o Doberman ele foi muito estigmatizado, né, doutor Edgar? Uns diziam que era raça de laboratório da época nazista, outro que o cérebro crescia mais do que o crânio cabia, então tinha uma hora que ele ia te morder, que ele não tinha um comportamento muito adequado. O senhor conviveu com isso como criador de Doberman, deve ter ouvido várias. Até hoje, né? Eu saio na rua, as pessoas falam para os filhos, olha, cuidado, esse é o cachorro que ataca o dono, vamos mudar de calçada. Mas o que a gente tem como história da raça é que foi um cão de guerra. Obviamente, na Alemanha, e todos os generais tinham seus Dobermans, né? Tanto quanto nos Estados Unidos, né? Os militares já eram apaixonados pela raça, usaram muito. E o estigma que vem do Doberman atacar depois de adulto, até hoje ainda vem, especialmente nos machos, quando são de uma origem muito duvidosa. Né? Se tiver uma mestiçagem com outra raça, isso vai incidir com muito mais intensidade. Então, cuidado com mestiços. Acho que a gente vai identificar uma raça para ter. Tenha um cão de raça pura, porque o mestiço ele deriva, né, o comportamento, o temperamento, e pode ser um cão violento, um cão que morda. Dizer que o cérebro aperta o crânio, né, é incompatível com a vida. Senão o Collie, que tem o crânio mais afinado, né, não teria sobrevida. Então não é por aí. O caminho não é que o crânio é pequeno e aperta o cérebro, não é nada disso. Mas sim um erro de manejo, um erro de pessoas que acham bonito o cachorro dominar um objeto e não deixa pegar, né? Com o passar do tempo ele começa a dominar tudo na casa e aí ele pode morder porque ele está tomando conta daquele objeto, de uma bolinha, de um brinquedo, daquela roupa que ele pegou, do varal, e isso é um indutor de agressão, até os próprios donos. Então a gente percebe que há uma diferença grande entre a fêmea e o macho. Eu sempre digo, as pessoas que têm criança, idoso, fique com uma fêmea, você vai ter sempre um indivíduo maravilhoso que vai proteger sua casa, né, vai dar vida pela sua vida, mas sem conflito. Agora, se você é um rapaz novo, né, tem espaço, tem determinação, exercício, né, faz bastante caminhada, tudo bem você ter um Doberman, né, pesado como esse, com determinação, porque as variâncias do ambiente vão interferir. Uma cadela no cio, né, um outro animal que você trouxe, qualquer coisa que possa gerar ciúme, ele pode mostrar para você, olha, não gostei disso, e determinar. Então, se é uma pessoa que não tem uma determinação para ter um cachorro desse poder, com esse tamanho, pode vacilar e acabar tendo um ataque. Então, não que seja uma raça perigosa, pelo contrário, eu acho que é uma raça indicada para criança, para uma família grande, mas tem que ter procedência, sabe? Isso que é importante. Tem que ter pedigree, né, doutor? Tem um bom pedigree, porque a gente trabalhou em cima disso, que era um problema do passado e foi resolvido. Agora, doutor Edgar, o senhor está falando da convivência do Doberman com criança, né? Quem mora em apartamento, quem pode ter um Doberman, quem não pode? Quando é que o senhor fala, olha, melhor você não comprar porque ele precisa de espaço? Qual é o mínimo para quem quer um Doberman que ele tem que manter o cachorro?
Olha, o Doberman é uma raça que a gente considera o cão chiclete. Ele vive atrás do dono 24 horas. Você vai no banheiro, ele vai com você. Você vai para a sala, ele está com você na cozinha. Esses cães que têm acesso à parte interna da casa, eles são colados aos donos. Portanto, se você tem um animal, mesmo que seja num apartamento, e você se dedica ao cão, passeia com ele, né? Identifica um ambiente só para ele, só dele, né? Que ele possa descansar, ter momentos de relaxamento e depois volta a conviver com você, não tem problema nenhum. É comum até as pessoas que vêm até a gente comprar um filhote perguntam: eu tenho que ter 5.000 metros de grama na minha casa? E eu sempre respondo: não, eu preciso de você na casa porque o Doberman quer a sua presença. Então, se é um proprietário que vá passear com o cachorro o tempo todo, viaja, leva o cachorro, deixa ele entrar, sair, tem um contato íntimo com a família, ele vai ser um cachorro comovido, né? Um cachorro espetacular, obediente, um cachorro que não faz bagunça, não faz sujeira. Agora, se você tem um cão só na área externa, ele vai ser aquele cachorro bagunceiro, não importa a raça, né? Então ele vai estar lá fuçando na grama, vai destruir o seu jardim, ele vai comer os fios do carro, ele vai roer o portão lá, a madeira da porta, isso qualquer raça, né? Talvez porque queira chamar sua atenção, talvez porque tem um cachorro latindo na frente dele e ele está querendo lá conversar com o cachorro, então ele morde as coisas de raiva. Então, eu sempre digo que o cachorro que tem um contato íntimo com o dono, não importa a raça, ele é um cachorro muito superior ao outro, né? Um cachorro muito mais elitizado, um cachorro socialmente Mas ele não fica elitizado. muito humanizado, doutor Edgar? Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, tem gente que põe prato na mesa, quer que o cachorro coma junto, tá errado, né? Que vai dormir em cima da cama, tá errado, né? Dormir em cima do sofá, tá errado. Então, ele tem que ter o lugar dele no ambiente que você vive, mas é o lugar como dele. cão. Como cão, é a caminha dele. E ele vai dormir o quanto ele quer, né? Agora, se é a sua cama e você quer dormir, ele está lá, começa a ter um conflito. Se é um casal que tem um marido e uma mulher, tem um conflito. Agora, por falar em humanização, está acontecendo entre alguns criadores, até alguns veterinários, a campanha de fazer a castração. Que tem que castrar o cachorro porque ele fica mais tranquilo, porque ele suja menos a casa. Por quê? Porque sempre tem os porquês e é a favor da castração, para que os cachorros não se reproduzam e não fiquem muitos cães soltos. Eu gostaria que o senhor falasse como criador de Doberman, o que o senhor acha disso, e como veterinário também. Olha, eu percebo que o brasileiro é muito americanófilo, né? Tudo que acontece lá nos Estados Unidos a gente tenta copiar, a maioria das palavras hoje, dos lugares, é tudo em inglês, né? Até a gente tem que, às vezes, procurar uma tradução para entender o que quer dizer essa juventude, mas é tudo em inglês. Portanto, o cachorro também não é diferente. Nos Estados Unidos, a determinação de castração ela ocorre por legislação, né? A pessoa não pode ter um cachorro íntegro se não é criador, só criador que pode ter cão íntegro. Proprietário, só cão castrado, para inibir a proliferação de algumas raças ou de todas as raças de uma maneira sem controle. O brasileiro não tem esse perfil, mas copia essa história de castrar. Vamos castrar, castrar. Claro que a castração não traz benefício nenhum para a saúde do cão. Muito pelo contrário, castração infantil e juvenil pode trazer patologias letais, como o osteosarcoma, por exemplo, né? A gente já sabe que o osteosarcoma pode ser induzido, que é um sarcoma de osso, por uma castração infantil. E é um desastre, né? Porque o cão vai morrer daquilo, e jovem às vezes. Portanto, a gente quer uma longevidade, a gente quer que o cão tenha saúde. E eu não vejo nenhum benefício da castração, nem na longevidade, nem no controle miccional. Pelo contrário, percebo que muitas cadelas castradas têm incontinência urinária, é um grande desconforto tanto para o cão quanto para o proprietário. E mudança de comportamento. Muita gente acha, eu vou castrar para o cão não copular. E o cão castrado copula, porque eles têm um osso peniano que lhe favorece a penetração. Portanto, qualquer cachorro castrado ele pode cruzar. Não vai reproduzir, obviamente, porque ele não tem as gônadas, mas ele copula. É comum até isso. A cadela entrou no cio, o macho que está lá castrado copula e nada vai acontecer. Portanto, não há essa inibição, nem para acasalamentos. Portanto, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa história, esses legisladores que querem
induzir a população brasileira a castrar todo mundo, isso é uma grande indução ao final das raças, que foram tão longamente trabalhadas para ter o seu perfil genético preservado, melhorado, né? Essa foi a função do criador importante. Ele vai para as exposições, ele compete internacionalmente, representa o Brasil numa competição, né? Ganha, porque o Brasil é bom nisso. Portanto, há uma seleção o tempo todo. Quais são os melhores? Procurando sempre os melhores acasalamentos. Gasta-se uma fortuna pagando acasalamentos fora do país, trazendo animais de fora para compor, né, aquela sinofilia. Então, é importante preservar isso. Tomar cuidado com essa história de castração. Eu acho que deve castrar cães que não têm origem, cães que não têm pedigree. Esses cães não são aptos para reprodução, né? Porque, primeiro, ninguém sabe que você tem aqueles indivíduos. Você não consegue nem doar. Ninguém quer um vira-lata, né? Então você começa a ter ninhadas e começa a doar para qualquer um, para o pedreiro, pessoas que estão ali ao seu redor para você desovar, porque chega uma hora, os filhotes estão com 4 meses, os machinhos começam a se pegar e você começa a ter problemas de higiene na casa, fica, né, de despesa, porque começam a comer muito. Então, eu induzo as pessoas a não reproduzirem seus cães. Quem tem que reproduzir o cão é o criador. Mas é uma questão de educação, né? Educação, né? E de benefício para o próprio indivíduo. Porque você tem uma ninhada, não importa de que raça, e você não é criador, você não vai conseguir passar para frente esses indivíduos, né? E o que acontece é que você, às vezes, não consegue nem doar. Então, esses cães são colocados em lugares inadequados, né? Fazendas, lugares, sítios, meio que abandonados, porque a pessoa não teve como colocar. Então, deixa que os criadores criam. Se você tem um indivíduo, não precisa ser o segundo filho daquele. Pode ser um outro indivíduo, compre mais um, né? Converse com outras pessoas que possam doar para você e tenha mais um indivíduo, mas sem a reprodução. Então, mas aí vamos castrar? Não, você pode fazer uma vasectomia no macho, né? Como no ser humano. E você inibe a reprodução com os cães íntegros, sem nenhuma alteração funcional, hormonal, né? E comportamental. Agora, doutor, o corte de orelha e cauda do Doberman é uma questão estética ou funcional? Sempre foi funcional, até porque nasceu com corte de orelha, desde a época do Louis Doberman. Então, houve uma intenção dele criar Dobermans de cauda curta, portanto, ele selecionou Dobermans com cauda curta durante um longo período, mas a incidência era muito baixa, então ele acabou abandonando a seleção de cauda curta e passou a cortar as caudas quando nasciam íntegras. Eu tive a oportunidade de ter 3 indivíduos que nasceram com cauda curta, né? Tem uma, inclusive, que está viva e está com o meu vizinho, que eu gosto de mostrar, exemplificar como é um Doberman que nasce com a cauda curta. Portanto, a cauda, para muitas espécies, ela foi saindo de cena, né? Perdeu-se a cauda, talvez por não ter a função. E a gente percebe que o Doberman com cauda e orelha, ele tem problemas, né? A cauda danifica com muita facilidade, ele acaba tendo uma ferida crônica, uma dor crônica, insetos molestando o animal, sujeira no ambiente, né? Porque espirra sangue nas paredes, outros animais acabam ficando envolvidos, atrai inseto, atrai sujidade no ambiente. E as orelhas também, a orelha íntegra, ela é pendular, sabe? Ela é para baixo, como cães que têm orelha íntegra, e acaba produzindo a otite, que é uma patologia comum aos cães de orelha longa, e a otite acaba trazendo a pior malefício para a orelha, que é o otohematoma. É a orelha do lutador de jiu-jitsu. Ela engurgita de sangue por trauma, né? O cachorro normalmente fica batendo as orelhas por estar com a otite e acaba rompendo um vaso na orelha e enche de sangue. Aquilo é muito doloroso e é deformante. O final, né, do tratamento é uma orelha deformada, perdendo a função. Então ela fica endurecida e como uma couve-flor. Então ela perde toda aquela função de defesa, de movimentos. Então eu diria, respondendo a sua pergunta, que corte de orelha e cauda é funcional. Agora, doutor, com 7 cães, quantos em pista? Todos já foram para a pista, né? O Vigo é o meu reprodutor, eu só tenho ele de macho. Eu, incluindo
em função da resolução, tenho algumas íntegras. Não tive muito sucesso com elas em exposição, porque não ganho, mas mesmo assim eu respeitei, né, a resolução e participei. E a gente começa a ver também que os cães com uma cauda íntegra, a gente começa a entender como é o padrão da cauda. Porque quando não tinha, a gente não sabia. A cauda enrola, não enrola, ela fica para baixo e tal. Então eu vejo que em cada país tem um tipo de cauda. E, obviamente, um tipo de problema, né, com a cauda. Então a gente está aqui para tentar resolver todos esses problemas, né? Eu sempre digo assim, quando você prender a cauda do seu cachorro na porta do seu carro, que é muito comum de acontecer isso, você vai me procurar. Né? Porque a gente vai tentar resolver. É um desafio para o criador, né? É um desafio isso. Agora, doutor, o que o senhor fala para quem quer comprar um Doberman? O que ele tem que observar para ter um bom cão, para ter um cachorro com um comportamento bom, fora o pedigree? Quais são as dicas que o senhor dá para quem quer ter um Doberman? A primeira dica é a origem, né? A origem é muito importante. Então, procurar um bom criador, um criador que está em destaque, né? Está tendo um desempenho bom. Isso significa que ele... Porque é difícil a competição do Doberman, não é fácil, tem volume grande. As pessoas até dizem na rua, está extinto, eu não vejo. Eu ontem fui participar de um evento no Kennel Club de São Paulo, tinham 26 Doberman. Era a segunda raça de maior número. Portanto, eles não estão na rua, mas eles existem, eles estão. Então, eu diria que comprem sempre com uma boa procedência, uma pessoa que tem um bom manejo, porque lá você vai também aprender como alimentar, como exercitar. Como alimentar bem o Doberman? Alimentar uma vez por dia, por mais que é um cão de grande porte, o ideal é alimentar o cão uma vez por dia só. Os machos podem ser alimentados 2 vezes por dia. Eu recomendo ração de alto nível, ração industrializada, já bem alimentação balanceada. Natural, não? Eu sou um pouco contra, porque já usei a alimentação natural durante boa parte da minha criação e houve uma contestação quando as rações chegaram no Brasil e eles me provaram que eram melhores do que a dieta natural. E a cada congresso que eu vou, e existe um testemunho entre uma ração natural e uma ração industrializada, eu percebo que a ração natural ela perde em todos os sentidos, em qualidade, em facilidade de estragar, em dificuldade para manipular, em palatabilidade, porque você não dá só o arroz e carne, né? Você tem que pôr uma suplementação. E nem sempre essa suplementação é palatável. Então é comum as pessoas chegarem e falar, olha, eu mudei para natural, mas o pozinho que eu ponho na ração, ele não gosta. Então acaba induzindo o cão a não comer bem. E o que ele faz? Dá um pouquinho de ração para ele comer o pozinho. Mistura tudo. Então é melhor fazer a dieta industrializada, que vem normalmente uma formulação europeia, né? Normalmente as empresas são inglesas, né? E fazem todo o processo de desenvolvimento nutricional, testes para entender palatabilidade, dureza do grão, né? E tudo, né? A faixa etária ideal. E hoje as rações terapêuticas, então, são uma grande solução para nós, veterinários, porque elas conseguem contribuir para cães que têm predisposição a problemas ou que já estão com problema, né? O cardíaco, o renal, né? O dermato. Então você tem um produto já mais específico para oferecer para esse indivíduo que já tem aquela patologia. Ao passo que você tentar formular uma ração ali no chute, vou tentar isso, aquilo, normalmente você erra e o tempo é escasso, acaba não dando tempo de você formular uma boa ração. Eu entendo que é mais barato você dar uma dieta caseira, né? Mas não é o ideal. Infelizmente, não. Infelizmente, o nosso tempo acabou, doutor Edgar, porque eu ficaria mais um tempo, porque eu amo essa raça. Eu cresci no meio dos Dobermans, eu sei o quanto eles são funcionais e excelentes. Obrigada por ter recebido a gente. Imagina, privilégio para mim.